Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um dia, mais um Inspire-se. Uma semana incrível vai acontecer por aqui. A segunda sempre começando muito bem, levando muito conteúdo para vocês sobre saúde, beleza e bem-estar. E o Inspire-se de hoje estará incrível, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre as decisões que a gente toma agora nessa fase do ano, começo, como elas influenciam no nosso final do ano. E também quero falar um pouco mais sobre os efeitos do frio no organismo. A gente sabe, já compartilhei com vocês que o método Build Sculpt usa o frio para promover a diminuição de gordura, mas de que forma e quais são os benefícios do frio para o nosso organismo. A Mari também vai estar aqui compartilhando muito conteúdo no Nutrindo Ser. E o Dr. Breno, mais uma vez, aqui com a gente. Vamos conferir? E agora eu quero bater um papo com vocês sobre o frio. Para quem já me acompanha aqui ou me acompanha no Instagram, sabe que eu sou a criadora do método Build Sculpt. E para a gente promover diminuição de gordura e retração de pele no método Build Sculpt, nós utilizamos o frio como fonte de terapia. E obtivemos resultados maravilhosos. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós recebemos muitas perguntas relacionando o método Build Sculpt com a criolipólise convencional, relacionando a outras terapias que usam o frio. E eu quero compartilhar um pouco mais sobre os benefícios do frio para o nosso corpo, não só esteticamente, mas também internamente. Quem acompanha jogadores de futebol, por exemplo, atletas de alta performance, talvez já tenham percebido que eles utilizam sim do frio como fonte de terapia. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem, mas Cristiano Ronaldo é uma pessoa que sempre está adepta a utilizar ali o frio, entrando em banheiras, também aquelas botas que eles usam pós-competição, também é utilizado a temperaturas baixas. E por que o frio ele tem tantos benefícios? Então, para começar, o frio ele é altamente anti-inflamatório, sim. Quando a gente tem uma inflamação em algum local, a gente gera alguma inflamação por algum motivo, pode ser ele assim, N motivos, nosso sangue, nosso fluxo sanguíneo, ele chega mais naquela região e chegando mais sangue, a gente tem a chegada de muitas células que são pró-inflamatórias. Quando a gente usa o frio ele faz uma vasoconstrição. E vasoconstrição é o quê? Deixar esses capilares, esses vasos sanguíneos menores. E naturalmente chega menos sangue nessa região. Então isso faz com que ele tenha um poder anti-inflamatório muito grande. Então por isso quando você se machuca é legal você pôr um gelo, por isso pós-competição os atletas vão lá e colocam um gelo dentro numa banheira ou uma bota fria. Porque ele vai prevenir com que essa inflamação ela não aumente muito, não vire uma inflamação exacerbada ou uma inflamação muito difícil depois de você conseguir fazer voltar para a sua qualidade de vida normal. Outra coisa que o frio também faz muito, que é muito interessante para atletas, enfim, para todo mundo, é algo que a gente chama de termólise e termogênese, tá? Termogênese, ela é uma geração de calor. Então, quando nós estamos fazendo atividade física, nós estamos fazendo termogênese, que é o quê? A gente começa a suar porque a gente está fazendo a nossa máquina, o nosso corpo, gerar calor. Então, isso é a nossa termogênese. O frio, ele ativa a termogênese no nosso corpo. Sim, de que forma? Nós, naturalmente, nós temos o quê? 35, 36 graus Celsius é o nosso natural. Se a gente coloca o frio dentro de uma banheira ou, enfim, vai para algum lugar muito frio e fica lá sem casaco, o que acontece com o nosso corpo? Ele começa a baixar a temperatura pelo meio externo. E aí o nosso corpo internamente, ele começa o quê? A tentar acelerar, ele começa a procurar formas de fazer o nosso corpo voltar a 35 ou 36 graus Celsius, que é o nosso normal. E aí ele começa com esse trabalho. E esse trabalho, ele gera calor. É gerar calor, é termogênese. E termogênese, ela é muito boa para a nossa saúde. Porque termogênese aumenta o trabalho do nosso corpo, ou seja, deixa o nosso metabolismo mais acelerado, naturalmente faz algumas mudanças internas do nosso corpo trabalharem positivamente e naturalmente faz com que a gente emagreça. Então, assim, o frio, ele é incrível, tá? Ele tem vários benefícios. Também tem um benefício na pele. Então, usar o frio, ele ajuda muito a fechar poros. Ele vai te ajudar a ter uma
ficar com uma aparência mais desinchada. Lembrando que o método BuildSculpt utiliza do frio e a gente faz com que a derme, o fibroblasto, que é uma célula da derme, acabe produzindo mais colágeno, produzindo mais elastina e naturalmente leva a uma retração de pele, ou seja, uma diminuição da flacidez. E sim, se você já talvez ouviu aquele termo, aquele ditado popular que o frio emagrece, que no inverno a gente emagrece, isso tem toda a relação, tá? Porque o frio faz essa ativação da nossa termogênese e essa termogênese acelera o metabolismo e faz sim com que a gente emagreça. O que acontece no inverno a gente acaba tomando um vinhozinho, comendo um chocolatinho a mais e é isso que faz com que a gente não consiga emagrecer. Mas a relação do frio, baixas temperaturas, fazer com que a gente consiga perder peso, ter um metabolismo que funcione melhor, tem tudo a ver, tá? Tem uma relação, cientificamente sim comprovado isso. Então, o que eu vou dar de dica para você? Banho gelado é bom, passar um gelo no rosto é bom, você buscar por coisas, depois de que você se machucou, você colocar um gelo também é bom no local que você se machucou. Se você é atleta, nem precisa ser alta performance, mas você costuma treinar, jogar, aeróbicos muito intensos e você sente muita dor na canela, por exemplo, também é legal pós o exercício você colocar um gelo ali, vai ajudar nesses aspectos também, fazendo reduzir a dor, dando uma sensação de analgesia. Então é uma forma fácil, quase sem custo, barata, que você consegue ter muitos benefícios sim para a sua pele e para a sua saúde. Aqui vou deixar mais algumas imagens para vocês verem, pessoas famosas que também que usam sim do frio como fonte de terapia aí para melhorar a qualidade de vida, o metabolismo e como consequência também ajudar no emagrecimento. E se você tem alguma dúvida sobre isso, eu vou pedir para você ir lá no meu Instagram e deixar para mim alguma dúvida que você tenha sobre o frio ou algo que você já fez utilizando o frio para a gente conversar um pouquinho mais. Então, o principal risco que o frio tem, que também sempre me perguntam, é uma queimadura de pele, mas uma queimadura de pele que a gente consegue restabelecer muito tranquilamente, tá bom? Então, voltando, me deixem lá no Instagram se vocês têm alguma dúvida sobre isso, que eu vou amar tirar as dúvidas de vocês e assim contribuir para o seu bem-estar e fazer você usar o frio, o gelo que você tem dentro da sua geladeira para auxiliar no seu metabolismo, na diminuição aí de inchaços e na melhora da sua qualidade de vida. Olá, como você está? O quadro de hoje está super legal porque eu vou falar sobre um alimento natural super importante para a saúde e também para o emagrecimento e muitas pessoas atualmente estão demonizando nas redes sociais por falta de conhecimento na prática, porque ele é um alimento natural e é super interessante para adaptarmos na estratégia de emagrecimento. Afinal de contas, frutas pode ser vilã ou é aliada no emagrecimento? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar que a gente pode sim colocar ela como aliada no emagrecimento. Basta a gente ter estratégia na quantidade e na forma como você vai adaptar ela no decorrer do seu dia e saber escolher qual é a mais indicada e até que você mais tem prazer de comer. Eu vou te explicar um pouquinho quais os benefícios da fruta. A fruta é importante no geral porque elas são ricas em vitaminas, minerais, fibras. Elas possuem sim uma função ótima para trazer saciedade. Então, muitas pessoas que elas demonizam a fruta, dizendo que a fruta tem açúcar natural, que é a frutose, elas demonizam a fruta e acabam, sem querer, ingerindo um outro tipo de alimento industrializado que acaba sendo muito mais vilão que a fruta. Então, eu digo que se você aliar a fruta no seu dia, também no processo de emagrecimento, a gente consegue ter resultado sim. Basta você saber fazer a escolha certa. Eu trouxe aqui alguns tipos de frutas
para te dar como exemplo, para você saber qual fruta você vai optar inicialmente se você está no processo de emagrecimento. As frutas mais estratégicas quais são? Inicialmente as frutas vermelhas, que inclui o morango, a amora, o mirtilo, a framboesa, que elas são ricas em antioxidantes, possuem baixo índice glicêmico e a frutose delas acabam sendo bem pequena. Claro, a gente sabe que a fruta ela possui frutose, que é um açúcar natural, que por isso que as pessoas demonizam a fruta, mas ela usada, associada com proteína, com gordura boa, a gente consegue trazer saciedade, a digestão dela acaba sendo mais lenta e esse índice glicêmico um pouquinho mais alterado, aumentado, ou a frutose acaba sendo insignificante. Então, veja bem, cada pessoa possui particularidades, individualidades que a gente tem que olhar esse contexto. Então, o alimento nunca vai ser 100% ruim ou 100% bom, depende da sua particularidade. Tá? Outra fruta muito interessante de você usar, maracujá, o limão, apesar de ninguém ingerir ele puro, né? Ele pode ser colocado na água para dar sabor, fazer suco de limão. Outra fruta bem legal, apesar de ter a frutose um pouquinho elevada, é a melancia. Qual o legal da melancia? Ela tem muita água, então ninguém come muita melancia ou muito melão, porque por ela possuir muita água, ela acaba saciando muito rápido. Então é uma estratégia para quem tem aquela fome muito grande e quer ingerir algo que tenha baixa caloria. Evitar quais tipos de frutas? De forma bem leiga, assim, para você entender, as frutas carnudas, as frutas maçudas, que são quais, por exemplo, banana, goiaba, manga e a uva. Eu vejo que muitas pessoas acabam beliscando muita uva no decorrer do dia. Uva, ela possui bastante frutose e tem bastante caloria. Então, sempre parta da opção mais estratégica, partindo das frutas vermelhas, depois para a melancia, para o melão, para o maracujá. O abacate também é legal, mas tem que atentar à quantidade de calorias que o abacate possui. Lembrando que, se você vai fazer a fruta como refeição principal, a estratégia é sempre associar ela com alguma gordura boa, algum carboidrato, vamos dizer assim, um pouco de iogurte, um pouco de coco fresquinho, raladinho ou em lascas, porque isso vai fazer com que a fruta seja digerida mais lentamente, vai trazer mais saciedade e vai evitar um pouquinho o pico de glicose devido ao índice glicêmico dela. Então, associando, a gente consegue amenizar isso. Outra estratégia, será que é melhor comer a fruta natural ou o suco da fruta? Prefira sempre a fruta in natura do que em forma de suco, porque o suco, pelo fato de ser líquido, ele vai precisar de mais volume de frutas para sair o suco em um copo, e isso vai trazer mais calorias. A exemplo de suco de laranja, que eu vejo muitas pessoas fazendo aquele suco de laranja concentrado, que num copo vai em torno de 3, 4 laranjas. Um exemplo da laranja, que é uma fruta rica em calorias, se atente muito na laranja, tá? Eu acabei não colocando aqui no rol das frutas calóricas, a laranja também é. Então, quando você faz um copo de suco de laranja, um copo pode ser que tenha 300, 200 e poucas calorias, então acaba ficando muito calórico. Aí sim ele se torna um vilão e pode comprometer sim o seu processo de emagrecimento, de transformação corporal. Outra cilada também que eu percebo que as pessoas acabam sem querer cometendo, é frutas desidratadas. Lembrando que a fruta natural é composta da fruta, de fibras, de bagaço, de outros componentes que na fruta desidratada, por ela ter sido desidratada, ela perdeu muita água. Então, se você come, um exemplo, uma banana desidratada, você, para saciar, você tem que comer 3, 4 daquelas bananinhas, que elas são muito calóricas se comparado à banana que você vai ingerir em fruta, que ela também tem água. Então, se policie no suco da fruta e nas frutas desidratadas. E das glaciadas, passa longe, porque as glaciadas possuem açúcar adicionado. Tá? Então, eu espero que o quadro de hoje tenha sido muito legal para você. Eu amei. É sempre um prazer ter você aqui comigo. E lembre-se sempre, toda transformação, ela vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo.
E mais um dia, Dr. Breno aqui no Inspire-se, compartilhando muito conteúdo sobre medicina, muitas atualizações, muita coisa nova no mundo da saúde. E hoje, doutor, seja bem-vindo mais uma vez, primeiramente. Obrigado. E hoje a gente vai falar sobre lúpus, uma doença autoimune, já muito falada, muito difundida, mas que ainda traz muitas dúvidas e também complicações para os pacientes que desenvolvem o lúpus. Doutor, explica primeiro, então, para começar, o que é realmente o lúpus? Porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida. Acha que pode ser uma coisa, mas na verdade o lúpus é totalmente outra. O lúpus é uma doença inflamatória. Existe dois polos, um lúpus mais cutâneo, que a gente chama de discoide, e um lúpus mais sistêmico, que a gente chama de lúpus sistêmico, muito mais reumatológico, né? Então, o que é importante no lúpus? Ter esse diagnóstico inicial. Eu posso ter um lúpus induzido por medicações, remédios para tuberculose, mudar, remédios para o coração, para controle, pode induzir, né? É uma doença fotoativa, que existe um risco de evolução por lúpus eritematoso sistêmico, que é um lúpus que a gente chama de órgão-alvo. Ele pode atacar o cérebro, o coração, o pulmão, os rins, né? Então, essa questão, lúpus é uma doença inflamatória que tem características cutâneas, que a gente pode ser localizado, que a gente chama de lúpus discoide. Nós podemos ter um segundo momento, a gente chama de lúpus subagudo, onde nós temos essa tendência à evolução para o lúpus sistêmico, para o lúpus reumatológico, já com manifestações de inflamação subcutânea na pele, lesões características, associações. Então, é uma doença muito complexa, até o lúpus eritematoso sistêmico. Nesse espaço-tempo, nós temos que ver, é um lúpus induzido por medicação, é um lúpus absolutamente solar, porque existem características clínicas da vermelhidão na face típica, né? Dessa fotoatividade, da sensibilidade, até o aparecimento no sangue de exames mais específicos, né? Da proteína lúpica, de marcadores inflamatórios, de fatores inflamatórios, que vão fechar, e a partir daí a preocupação para órgãos-alvo, coração, rim, né? Que é todo um perfil, é uma doença complexa, que existe estimulantes iniciais, como remédios, o sol, e todo um processo clínico que vai desencadear não só as dores nas juntas, o reumatismo clássico, né? Mas todo esse processo inflamatório que pode atingir órgãos-alvo, órgãos importantes, que vão nos trazer complicações, né? Uma alteração, uma nefrite lúpica, uma nefrite cardíaca. Então, essa doença evoluindo com processos inflamatórios. Mas existem critérios clínicos, né? Critérios laboratoriais, né? Há uma necessidade desse controle a fundo do reumatologista e a doutora Kathleen e colegas, né? Para se investigar. Nós vamos ter esporadicamente um lúpus cutâneo, que a gente vai manejar, né? Mas nós vamos ter o risco de um lúpus sistêmico, com necessidade de medicações mais complexas, imunossupressores, né? Então, o lúpus vai aparecer na pele, aquela vermelhidão clara, aquela sensibilidade, aquela fotossensibilidade, né? Então, doenças fotoativas, o sol como um fator agravante, né? Nós temos ali BC, nós temos ali CREST, nós temos várias doenças que o sol vão ser indutores de piora do processo. Aí toda a questão também clínica, né? Se tem algo a mais interno, mas a questão do lúpus é essa abordagem vendo a pele, mas vendo também o risco de órgãos. E aí os marcadores inflamatórios, os exames mais complexos que os colegas reumatologistas vão pedir para fechar, né? Se é mais superficial, se é mais profundo, se é mais grave. E assim, doutor, depois que a pessoa ela é diagnosticada com o lúpus,
Tem tratamento, o lúpus, por exemplo, a gente consegue frear um pouco a doença ou ela sempre vai ser muito progressiva? Não, existe. A maioria das vezes, hoje temos as opções, tem a hidroxicloroquina, o micofenolato. Hoje nós temos, né, medicações clássicas, se fosfamida, medicações imunossupressoras, até medicações mais complexas. A grande dificuldade é a evolução para o órgão-alvo. Aí que vem o lúpus destruindo o meu rim, o lúpus destruindo o meu coração. Aí a grande necessidade de um manejo clínico, e hoje com novas medicações surgindo, que bloqueio, porque a grande questão é o risco dessa evolução para órgãos importantes, e aí o risco de morte, né? Então, há inicialmente a importância do diagnóstico precoce, do bloqueio e de condutas, né, objetivas que vão ajudar a diminuição da exposição à luz solar, né, o cuidado com medicações que está se usando. Hidralazina para o coração pode ser um fator agravante, né? A isoniazida que a gente utiliza lá na tuberculose são pequenos detalhes e detalhes importantes que podem estar desencadeando medicações antipertensivas, reguladores circulatórios do coração, que pode estar piorando o processo. Então, a necessidade dessa avaliação mais complexa para se fazer o diagnóstico, muitas vezes visual, da lesão característica, da sensibilidade nas áreas de exposição ao sol, mas todo um processo interno. E a gente sempre fala, o lúpus sistêmico, ele ataca órgãos importantes. Doutor, obrigada, viu? Mais uma vez aqui com a gente. Esse assunto ele é de extrema importância. Eu acho que o lúpus ele é mais comum do que a gente imagina e precisa ter uma atenção especial a qualquer doença autoimune e com fundo inflamatório. Obrigada, viu, por todo o conteúdo. Prazer. E é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Semana que vem o doutor tá de volta aqui. E agora eu tô aqui tomando um cafezinho e parei para conversarmos um pouco mais sobre decisões. Vocês sabem que eu amo trazer esses temas aqui para o Inspire-se, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses temas de motivação, que tem tudo a ver com saúde. Nós sabemos a importância de ter uma saúde mental importante, a importância da gente conseguir ter inteligência emocional em todas as áreas da vida. E eu vejo que decisão é uma coisa muito importante e precisa ser falada, que muitas vezes a gente deixa de lado e esquece coisas tão básicas que poderiam fazer tanta diferença na nossa vida. Então, uma decisão, ela tem o poder de mudar tudo, simplesmente tudo. Como decidir algo agora no começo do ano pode fazer o seu ano ser completamente diferente em todas as áreas. Então, eu sei que começo do ano às vezes é um pouco mais complicado para todo mundo. Para vocês, para mim, para todo mundo. A gente tem um monte de coisa para pagar, um monte de coisa para alinhar, mas tudo que a gente conseguir se organizar agora vai fazer diferença lá na frente. Por exemplo, às vezes você pode fazer um curso que vai te agregar muito, que vai fazer o seu ano ser incrível. Mas aí você não toma decisão e não coloca como prioridade aquele curso que pode fazer seu ano ser incrível. Você coloca os problemas como prioridade e você decide que primeiro os problemas são a sua prioridade. Só que se organizando bem, você poderia tomar uma decisão de fazer um curso que poderia mudar completamente o seu momento atual, poderia mudar completamente o seu ano. E aí você tomaria uma decisão para lá na frente, para o final do ano, você ter um resto de ano incrível. Então, o poder de uma decisão. Então, nós temos que decidir agora o ano que a gente quer ter. Não adianta chegar em julho, chegar em agosto, setembro, outubro e daí querer tomar uma decisão para mudar completamente o ano. Não. O momento de tomar as decisões para a melhora do ano, para ter um ano mais incrível, é agora. Então, estamos no melhor momento para tomar todas as decisões possíveis. E uma decisão, ela muda realmente tudo, como eu já falei. Não só no trabalho, mas no relacionamento, na vida pessoal, na saúde. O poder de você escolher o que você quer, o poder de você ir lá e decidir que você não vai mais fazer alguma coisa, você não vai mais ter aquele hábito, você não vai mais se deixar levar.
isso pode mudar tudo. Então, faça uma lista na sua casa. Eu já fiz isso, tá? Eu tô falando pra vocês, mas é algo que eu já fiz. Porque eu também tinha muitas coisas que eu poderia tomar uma decisão, ter uma tomada de decisão, e eu não tomava. Então, faça uma lista das coisas que você tem para decidir, que você poderia decidir. Por exemplo, eu decido que eu vou começar a treinar e ser uma pessoa mais saudável. Então, escreva isso como sendo uma meta e tome essa decisão. Bom, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então, decida, faça acontecer. Eu quero isso e eu vou fazer com que isso aconteça. Então, uma decisão ela tem o poder de mudar tudo. Tudo na nossa vida, tudo na vida de alguém que você talvez admire, ele vem do poder de uma decisão que aquela pessoa tomou em determinado momento. Então, isso é muito forte e isso é muito real. Se você quer transformar alguma coisa na sua vida, você precisa se decidir e com força, com convicção, você vai conseguir fazer isso acontecer. Então, faça essa lista, me conte, eu vou amar saber. Se eu puder também até te ajudar aí, se você tem alguma dúvida, se quiserem mandar no meu Instagram, eu vou estar lá respondendo vocês. Mas tomar uma decisão é muito importante. Então, decida o que você vai fazer, o que você quer fazer acontecer para o seu ano, para a sua vida, para a sua vida amorosa, para a sua carreira, para a sua saúde, quais são as coisas que você vai cortar, que você não vai mais comer, que você vai começar a comer, isso é uma decisão. Você não vai mais ingerir bebida alcoólica, você vai ingerir bebida alcoólica só nos finais de semana, você vai tomar uma decisão e vai fazer acontecer. Você vai deixar de ir em determinados ambientes para ir em ambientes melhores, também é uma decisão. Você vai deixar de andar com pessoas que não te agregam mais em nada para andar com pessoas que te agregam, isso também é uma decisão. Então, tudo vem de uma decisão, tudo que acontece. Então, escolha suas decisões, faça uma lista e eu tenho certeza que o seu ano vai ser incrível demais. Se organize com seus problemas, com seus afazeres e tudo vai andar quando você realmente sair da dúvida de cima do muro e tomar as decisões corretas para a sua vida. O que você realmente quer que aconteça. Você vai lá, decide e faz acontecer. E eu amo trazer esses temas aqui para o Inspire-se. Eu amo falar sobre isso, porque eu acho que isso realmente precisa ser falado, às vezes fica muito vago para nós, a gente vê um texto na internet, enfim. Então, claro que eu tenho muito a aprender, mas eu também já venho estudando muito sobre isso, sobre as decisões, sobre estar à frente, tomar partida. Então, isso que eu gosto de trazer e compartilhar aqui com vocês. E se vocês gostam, me deixem lá no Instagram, que pra mim, assim, eu amo ver quando vocês comentam os vídeos no YouTube ou quando vocês mandam mensagem pra mim no Instagram falando de algum tema específico que a gente falou aqui no Inspire-se. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar, que é o que eu mais amo compartilhar, que é o que eu mais amo fazer. E eu quero compartilhar algo com vocês sobre o momento certo e o tempo para acontecer. Às vezes a gente espera por coisas que precisa de tempo, que precisa isso ou aquilo, e do nada a gente começa a viver alguma coisa muito intensa que em pouco tempo já se resolve e já vira algo grandioso. Então nem tudo nessa vida tem a ver com o tempo, e sim com a intensidade, com a verdade que nós colocamos naquilo. Às vezes a gente fica pensando que precisa ter muito tempo para um projeto sair do papel e a gente trabalha e mentaliza isso, quando na verdade é só um pequeno ajuste para a gente realmente pegar, ir lá e fazer acontecer, sem que tenha essa necessidade de esperar o tempo, ou esperar o momento certo. Relacionamento, às vezes a gente vive relacionamentos de anos e do nada a gente conhece uma pessoa e vive intensamente algo com pouco tempo. Então, o tempo ele é muito relativo. O tempo, para muitas coisas ele é determinante, mas para outras não. Então não espere acontecer algo ou precisar ficar anos em um momento, sendo que às vezes basta uma pequena mudança para você ir lá e se encaixar e fazer acontecer um projeto que você tanto sonha, que você tanto quer que aconteça. E lembrando também que o momento perfeito ele nunca vai existir. Então se você está com um projeto aí para sair do papel, enfim, vá lá e faça acontecer. Às vezes você está esperando esse tempo, esse momento certo para ir lá e dar o seu melhor, e esse momento talvez ele não vai chegar. Então faça agora, do jeito que você puder, de onde você estiver. Eu amei estar com vocês mais uma vez
E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro mais uma vez na semana que vem. Um beijo!